Boa noite, senhoras, senhores, educadores da escola, familiares, sócios do AMB Tênis Clube, que foram convidados também, é um prazer recebê-los aqui no Santa Cruz, né? Os convidados que estão à distância, em outras praias, né, acompanhando a gente. Em geral, a gente não faz a transmissão, mas nessa situação especial, pelo fato de termos convidados distantes, nós resolvemos abrir uma exceção. É um grande prazer, uma alegria receber a Ana Mesquita aqui nas nossas noites literárias, que é um programa em que nós convidamos autores de livros das diversas áreas para debater com a gente, conversar sobre as ideias, falar sobre pontos do livro ou despertar interesse em quem ainda não fez a leitura, né? É muito bacana. Mas eu gosto de contar uma história, que a Ana é uma grande fotógrafa, e sempre que eu a encontrava em algum evento, eu começava a atrapalhar, porque eu falava assim: Ana, me conta direito essa história da sua travessia. E as pessoas falavam assim: ela está trabalhando, para de incomodar a Ana, né? Quando ela fez o lançamento do livro, eu já falei: bom, agora eu vou dar um pouco de sossego para ela, porque eu vou poder ler na fonte, né? E nós estamos hoje numa noite fria. Eu olhei no termômetro um pouco antes de começar a nossa noite aqui, estava 15, 16 graus, e eu falei: e ela nadou nessa temperatura, né, na água, que é muito diferente. Não precisa ser físico para entender que a transmissão de calor é muito diferente na água, né? E para participar da nossa conversa, nós convidamos a Lúcia Mesquita Magalhães, que é a irmã da Ana, né? Educadora nossa, pedagoga, mestre e doutora em educação, tá, com trabalhos importantes na área de educação infantil, fundadora da nossa educação infantil, né, fundada no ano 2000. A Lúcia é da primeira equipe que fundou a escola, então não podíamos escolher ninguém melhor do que a Lúcia para fazer a mediação desse encontro. E quando eu reli o livro com grande prazer, eu percebi que a Lúcia é a grande incentivadora da irmã, né? Ela conta isso com uma emoção muito grande. Então, mais uma vez, eu fiquei com a certeza de que a gente estava escolhendo a pessoa certa para fazer a mediação. Queria que a Lúcia apresentasse a irmã. Obrigada. Quando o Fábio me convidou, eu falei: gente, vai ficar um pouco estranho essa história, duas irmãs. Ele falou: não, é justamente por isso. E assim, né, eu fiquei pensando, apresentar a irmã, você fica naquela situação, né? Quanto que você vai elogiar a sua irmã, né? E o Fábio ainda disse: olha, você não poupe, né? Não poupe elogios. E daí eu fiquei pensando que o que eu mais preciso contar aqui é um pouco o que ela fez, né? E então eu começo falando disso, que ela é nadadora de longa distância, escritora e fotógrafa, e tem essa característica de ser alguém que tem muito talento. Tudo que ela faz, né? Então, ela vai ser nadadora, ela atravessa com a Canal da Mancha. Ela vai ser escritora, ela faz um livro assim. Tem uma coisa ali, uma multiplicidade de talentos que é mesmo impressionante. Mas, falando da natação, ela participou da Copa do Mundo de Natação de Longa Distância do Canadá em 92 e da final do Campeonato Mundial da Itália em 93 e 94. Ela atravessou o Canal da Mancha em 93 com recorde brasileiro absoluto e latino-americano feminino. E esse recorde é dela até hoje, né? Só então, o latino-americano. O latino-americano permanece até hoje. Em março desse ano, né, para dizer que ela continua, ela sempre fala que essa questão da idade, né, ela é você manejar, né, as condições da vida e se manter fazendo coisas que te dizem, né? Então, esse ano ela fez, por exemplo, a Travessia do Negro, que foram 30 quilômetros em revezamento, com dois outros nadadores que também atravessaram o Canal da Mancha, que é o Harry Finger e o Percival Milani. E acho que, para falar dessas natações todas, também faz muita diferença contar que a maior parte do treinamento da Ana, ela mesma planejou, né? Então, ela é graduada em Educação Física, mas eu acho que não é uma graduação em Educação Física
que faz alguém ser capaz de pensar coisas dessa complexidade, né? Então, e pensando no percurso acadêmico, começa com essa graduação em Educação Física, daí ela faz mestrado em Comunicação na PUC, aqui de São Paulo, e hoje ela faz o doutorado dela na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pesquisando uma coisa que, para mim, eu que sou da educação, é muito cara, que é você pensar sobre a meritocracia, a ideia de meritocracia no esporte, né? Pensar e se perguntar sobre, né? O que será que isso significa, né? Então, acho que é um tema muito especial. E nessa ideia, né, do que ela vai ampliando as fronteiras de pensar sobre esporte, ela hoje é diretora da Associação Atletas pelo Brasil e militante do Movimento Esporte pela Democracia, né? E sobre o livro, eu sempre falo, é um livro sobre o Canal da Mancha, né? Só que é um livro que se sustenta como livro, né? Então, quando o Edu, que é o editor do livro, decidiu publicar esse livro, ele não estava falando, quero um livro sobre o Canal da Mancha, ele tem um critério, quero livros bem escritos, livros que se sustentam pelo texto, né? E esse livro tem essa característica. E pensando que nessa coisa de uma crônica muito gostosa, que fala sobre natação, sobre desafio, sobre determinação, né? E sobre as pequenas e grandes dores e alegrias da vida, que eu acho que alguém me disse, mas eu não sou muito do esporte. Eu falei, eu vejo ali um livro que a natação é como se fosse, a gente fala muito das desculpas arbitrárias para falar sobre coisas, a Débora sempre fala isso, falar sobre alguma coisa ou para aprender alguma coisa, e ali é como se fosse a travessia, quase que uma desculpa arbitrária para trazer muitas outras questões da vida, né? Então, acho que é isso, essa é a Ana. Fiquei meio sem graça com a apresentação da minha irmã. Meu chefe que mandou. Muito bem. Muito bem. Eu quero começar agradecendo pelo convite. Obrigada, Fábio. É uma alegria estar aqui. Eu gosto muito de contar a história da travessia do Canal da Mancha. Nunca me canso. Todo mundo sempre pergunta, eu costumo brincar que, se você atravessa o Canal da Mancha, você é manchado para sempre. Então, eu chego num evento, numa festa, alguém sempre vai me apresentar para outra pessoa. Ela atravessou o Canal da Mancha nadando. E eu não me canso de contar a história. Ela marcou muito minha vida, evidentemente, mas não apenas ela marcou a minha vida, mas eu acho que o tempo vai passando e a gente vai ressignificando as histórias que a gente viveu, né? Então, com o relançamento do livro esse ano, em março, o Edu, que é o editor, me ligou, falou, o livro tinha esgotado ano passado, e ele me ligou e falou, nós vamos fazer uma nova edição. Então, queria saber se você quer mudar alguma coisa. Aí eu fui ler o livro, que fazia tempo que eu não lia. E eu percebi que várias das coisas que estão lá, talvez eu veja de modo um pouco diferente hoje. Algumas coisas, talvez, até bastante diferente, mas que eu não queria mudar o texto, porque ele tem uma data. E a gente vai mudando. Eu gosto disso, de que a gente pode mudar. Eu acho que, se a gente não mudar, a gente morreu, né? Então, a gente vai mudando o jeito que a gente vê a vida, o jeito que a gente vê as coisas que a gente viveu e tudo, né? Então, eu deixei o livro como ele estava mesmo, eu só escrevi uma pequena introdução nova. E é assim que, bom, estou aqui muito contente de poder conversar com vocês sobre essa história mais uma vez. E, bom, eu achei demais esse sistema aqui, que eu vejo aqui o que vocês estão vendo lá, é demais. Eu adorei. Então, quando eu tinha 21 anos,
quando eu resolvi atravessar o Canal da Mancha. A história vinha de antes, ela vinha da minha adolescência, porque o meu técnico, lá em São José do Rio Pardo, quando eu nadava, adolescente, ele tinha sido treinador da primeira brasileira que atravessou o Canal da Mancha, a Kay France, uma paraibana. E ele contava a história dela para a gente, semana sim, outra também. Contava a história da Kay, e, com muita paixão, ele contava, e a gente ficava fascinado com aquela história, né? Ele contava. Ela viu na televisão um nadador que tinha atravessado o Canal da Mancha, resolveu que ela queria atravessar também. E aí ela morava numa cidade do litoral e ela ia para o mar nadar sozinha. Aí o pai apoiou e tal, não sei o quê, e ela atravessou o Canal da Mancha nadando. E aí eu ficava fascinada com essa história. E ele dizia, você tem muita resistência, por que você não atravessa também? E eu falava assim, muito legal, né? Eu quero. Aí ele dizia, bom, você precisa de aumentar os seus treinos para uns 10 mil metros por dia, nadar 6 vezes por semana e não 5, que era o que a gente treinava, e você vai precisar fazer um regime de engorda, você vai ter que engordar uns 10 quilos, e a gente precisa ir lá em Caconde, no inverno, para você fazer um treino de 12 horas na água fria. Eu dizia, acho que eu não quero. Era principalmente nessa hora da água fria, 12 horas na represa de Caconde no inverno. Eu falava, não, acho que eu não quero. Não é que eu não queria, é que eu achava que não era possível para mim. A gente treinava no inverno, não tinha aquecimento à piscina, e eu saía da água depois de nadar meia hora e tremendo de frio, morrendo de frio no inverno. A gente acabava nadando de madrugada e depois de tarde de novo, porque ninguém conseguia ficar muito tempo na piscina. Eu dizia, não vou nunca conseguir nadar 12 horas na água gelada. E aí a história ficava. E repetia, contava de novo, perguntava, você não quer? Aí, quando eu mudei para São Paulo para estudar Educação Física na USP, o Mário foi meu professor, eu deixei isso de lado, porque, no começo, eu parei de nadar. Achava que eu nunca ia ter nível para nadar aqui em São Paulo. É complexo de inferioridade caipira, eu acho. Então, parei de nadar e, depois de um tempo, voltei a nadar assim, diletantemente. Ia para o clube nadar na hora do almoço. A faculdade era integral, na hora do almoço eu ia para o clube nadar. E aí, um dia o técnico do triatlon me viu nadando, convidou para nadar com eles, eu fui, comecei a nadar e fui me animando. Aí encontrei com um tio meu, num almoço na casa da minha avó. E ele virou e falou assim, mas você não nada mais? Eu falei, sabe que eu estou nadando? Até não estou nadando mal, não. Ele falou assim, mas você não vai para uma Olimpíada? Eu falei, você está louco? Eu ri dele, né? Ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, não, o que eu acho que eu poderia, com essa idade, eu achava que eu era velha, é tão engraçado isso. Essa é uma das coisas que a gente muda nitidamente ao longo da vida, né? A ideia do que é ser velho. E eu falei assim, acho que com essa idade eu poderia sonhar em atravessar o Canal da Mancha, e bem que eu gostaria. Ele falou, mas se você gostaria, por que você não vai? Eu falei assim, mas, João, isso custa uma fortuna, imagina, onde que eu vou conseguir patrocínio? Ele falou assim, pode treinar, porque se você não conseguir patrocínio, eu patrocino. E foi assim que começou o meu projeto de atravessar o Canal da Mancha. E aí, essa pergunta, a nado, que está aí, é porque as pessoas diziam assim, você quer atravessar o Canal da Mancha? A nado? Ah, não, o túnel está quase pronto. Atravessa de trem. Por que você não atravessa de barco, de avião? A nado? Que ideia, né? Outras pessoas me diziam, você quer morrer? Enfim, não, eu só queria atravessar o Canal da Mancha mesmo, né? Tinha virado um sonho. E essa foto que está aí
eu tirei no primeiro dia de céu claro que teve no segundo ano, porque eu tentei uma primeira vez em 92, não consegui. E aí tentei de novo em 93 e consegui. Nessa segunda tentativa, o que aconteceu foi que o tempo estava muito ruim, muito ruim. Era para ter sido a travessia era para ter sido no começo de setembro. A época ideal para atravessar o Canal da Mancha é o finzinho de agosto e o começo de setembro, quando o verão já andou um tempo e a água já esquentou e ainda não começou a esfriar. Mas o tempo estava péssimo, eu não pude fazer a minha tentativa no... Olha só, mais um amigo da água. Eu não pude fazer minha tentativa no começo de setembro e tive que ficar esperando as nip tides seguintes. Isso significa, quando a maré está alta e corre muita água no canal, a gente não pode fazer a travessia. Então, só quando a maré está baixa. Aí fiquei esperando que as marés baixassem de novo, e, por isso, eu atravessei já no outono, né? Comecei em primeiros dias do outono, no dia 23 de setembro. E o dia que eu tirei essa foto foi o primeiro dia claro que teve lá em Folkestone, quando eu estava esperando. Era dia 19 de setembro e era aniversário da Lu. Foi o dia que eu falei assim, acho que agora vai dar tudo certo. Essa era a prainha onde a gente treinava, porque você chega lá, na Inglaterra, e você não tem uma piscina para treinar, e, na verdade, você quer se adaptar à água fria, né? E, então, você vai treinar nessa prainha, que é a prainha do Porto, uma prainha bem mais abrigada, assim, e todo dia a gente ia treinar nessa prainha, indo e voltando até lá no fundo, tal, até lá na ponta. E era muito curioso para mim ver as crianças nadando, né, brincando na piscina, na praia a 16, 17 graus. A água foi esfriando enquanto eu esperava, né? Eu cheguei lá, estava 18. E aí eu tive que ficar esperando, caiu a 17, tive que ficar esperando, caiu a 16. No dia que eu nadei, estava 16,0, caindo a 15. E dá um certo desespero essa espera, por isso que manter a esperança é bem literal mesmo, porque dá um desespero forte, assim. Será que eu não vou nem poder tentar, né? E o frio aumentando e sendo, para mim, o frio o maior dos desafios do canal, o que não é igual para todo mundo. Assim, eu acho que o frio é um desafio para quase todos os nadadores, mas nem todos sofrem tanto com o frio quanto eu sofro. Então, era muito difícil. Tinha dia que eu chorava, mas chorava mesmo. E o Cláudio Plitt me falava assim, Ana, quando tudo passa, a gente esquece. Quando tudo passa, não se olvida. Ele dizia isso para mim, e eu chorava. E assim foi, por 20 dias, esperando para poder tentar, da segunda vez, a minha travessia do Canal da Mancha. E essa foto sou eu nadando lá mesmo, no canal. Olhando assim, podia ser qualquer água, né? Qualquer mar. Mas é no dia da travessia mesmo. Eu olho essa foto e penso, nessa hora, o que será que eu estava sentindo? Porque dá tempo de você sentir tanta coisa, mas tanta coisa, enquanto você atravessa o Canal da Mancha, né? Eu levei 9h40. E eu descobri, na primeira tentativa, que nem sempre o jeito como você está se sentindo é, de fato,
aquilo que está acontecendo com você. Porque, na minha primeira tentativa, eu me sentia péssima, mas péssima. Passei mal, vomitei, e estava tremendo de frio, e falei, quero sair. E o Cláudio falava para mim, você está nadando bem, você está bem, vai passar, são momentos. Ele falava, son umbrales, te vai passar. E eu me sentindo mal, e ele tentando me convencer a continuar. Aí chegou o João Batista, o meu tio, esse que me disse, eu patrocino. Ele não só patrocinou, ele foi para a Inglaterra para me acompanhar na travessia. E ele chegou, viu o Cláudio tentando me convencer a continuar, e disse, ela quer sair, ela vai sair. Foi me estendendo a mão, aí o Cláudio mesmo me tirou da água. E daí, quando eu saí da água, dali 5 minutos, eu estava ótima, eu não tinha nada. E o Cláudio virou para mim e falou assim, não estás cansada, é verdade? Foi um momento assim terrível, terrível. Eu falei, eu saí, eu não devia ter saído, agora eu não posso voltar. E aí eu percebi, a gente se sente muito pior do que a gente realmente está, às vezes, e o oposto também pode acontecer. O nadador não se dá conta que ele não está bem, e quem está no barco precisa perceber e socorrer. E isso é muito verdade em relação à hipotermia. E, na verdade, teve a ver com essa minha desistência na primeira tentativa, porque a Renata Gondi, que foi assim a grande nadadora brasileira de águas abertas, um tempinho antes da minha tentativa de atravessar o Canal da Mancha, ela era vice-campeã mundial, ela era uma das melhores nadadoras do mundo, e ela morreu tentando atravessar o Canal da Mancha de hipotermia. E, então, antes de ir para a travessia, uma das coisas que eu fui tentar entender era o que tinha acontecido, né, com a Renata. E o que eu fiquei sabendo era, quando você entra em hipotermia, você já não pede mais socorro, porque você entra num estado de semiconsciência e continua nadando. Nadar é automatizado o suficiente para você continuar nadando e não se dá conta que você não está bem para continuar. E daí eu disse, eu tinha medo disso me acontecer, que se eu não estivesse bem, eu não ia pedir ajuda. E nessa primeira tentativa, esse medo, né, porque sentir frio é um dado, você nada sentindo frio o tempo todo. E aí, nessa primeira tentativa, eu estava apavorada, de medo de ter uma hipotermia. E, quando o Cláudio tentou me convencer a continuar, eu quis sair. E aí ele me deixou claríssimo ali naquela pergunta que eu estava bem e podia ter continuado. Não sei se eu ia chegar na Inglaterra, chegar na França, mas eu podia ter continuado naquele momento. Aí eu falei, então, na próxima vez, quem vai decidir é o Cláudio. Esse é o Cláudio. O Cláudio Plitt, que é o monstro sagrado da natação de águas abertas no mundo, considerado por muita gente o maior nome da natação de águas abertas em todos os tempos. Esse homem ganhou 5 edições, se eu não estiver enganada, 5 de 6 edições que existiram da travessia dupla do Lac Saint-Jean, no Canadá. Essa era uma prova de 64 quilômetros num lago gélido a 15 graus. A saída era num lugar que era mais fria ainda a água, em torno de 12 graus. E essa prova durava cerca de 18 horas, um pouco mais de 18 horas. Eles convidavam para essa prova os 6 melhores nadadores do mundo.
Só uma vez os 6 completaram. Agora eu estou na dúvida se teve uma vez que os 6 completaram. Acho que teve uma única vez que os 6 melhores nadadores do mundo conseguiram completar a prova. E o Cláudio ganhou 5 edições. Aí, me dando conta de que, em matéria de natação de águas abertas, ele conhecia tanto e ele tinha vivido tanto que ele sabia melhor do que eu, que estava na água, como é que eu estava realmente para poder ou não continuar nadando. Eu combinei com ele, falei, Cláudio, eu, como você sabe, quero muito atravessar o Canal da Mancha. Tentei ano passado, não consegui, estou aqui de novo, treinei mais um ano inteiro. 2 vezes fiz regime de engorda. Terrível. E quero muito atravessar o Canal da Mancha. Eu não acho que o Canal da Mancha vale a minha vida. Mas eu, essa vez, não vou pedir para sair. Então, eu quero que você preste bem atenção em mim, porque, se eu não estiver bem, você me tira da água. Eu não vou pedir para sair, por pior que eu me sinta. E ele me falou, você fica tranquila, eu cuido de você. Aí, foi uma mágica, porque ficar tranquila de poder saber que eu tinha lá uma pessoa muito, muito experiente, que sabia muito bem se eu estava em condições ou não de seguir, e que estava ali cuidando, ele não tirava o olho de mim nenhum minuto. Nenhum minuto. Não tinha nenhuma abraçada que eu dava para o lado do barco que eu não tivesse, que eu não visse o Cláudio olhando para mim. E, em algumas ocasiões, ele entrou na água para nadar junto comigo. Geralmente, numa hora que eu estava me sentindo péssima. Ele sabia como é que eu estava sentindo aquilo. Era uma coisa impressionante. Então, assim, eu fiquei tão tranquila que eu nunca me senti tão mal quanto no ano anterior. Eu fiz a travessia, assim, passei por momentos mais difíceis e tudo, as águas vivas. A hora que ele me disse, na hora que eu disser, você vai ter que picar, quer dizer, você vai ter que nadar forte. Eu entendi na mesma hora que eu estava perdendo o cabo, o que significa nadar muito mais se você perde. Então, foram momentos duros, mas em nenhum momento eu fiquei apavorada, que nem no ano anterior, a ponto de achar que eu precisava sair da água. E aí foi um sucesso, né? Aqui, vou mostrar para vocês, esse é o report que o fiscal da Channel Swimming Association faz esse relatório da prova da gente, né? Então, ele tem aqui frequência de braçada. O Fábio ficou impressionado que eu nado girando muito o braço. Falei para ele, isso não necessariamente é bom. Mas eu nadava 80 braçadas por minuto mesmo, é bem girando muito, porque eu nunca fui muito forte, na verdade, então eu compensava girando muito o braço. O sentido do vento e a força do vento. No começo, eu estava nadando no mar assim, muito, muito tranquilo. Eu estou vendo. Obrigada, foi bom. Então, no começo, eu peguei o mar bem tranquilo, estava uma piscina, estava inacreditável. Eu falava, não é possível que eu estou nadando no Canal da Mancha assim, sossegado. E depois teve vento. Na foto que eu mostrei antes, vocês viram, né? Não está exatamente uma piscina, um mar, mas o vento estava até a favor, assim. Foi um ótimo dia para atravessar o Canal da Mancha. E a temperatura da água. Aqui são as paradas para alimentação. Eles escreveram que eu tomava tea, honey e biscoito. Não era biscoito, era um power bar. Não existia ainda
esses gelzinho de carboidrato que hoje em dia a gente usa, né? E é muito mais conveniente. Eu lembro muito bem que, nas paradas em que o Cláudio me dava um pedaço de Power Bar, eu botava ele na boca e saía nadando, correndo, com aquilo mastigando, com água salgada, uma coisa horrível. E é isso que tem nesse... É uma lembrança da minha travessia. Esse arco-íris, que é no mesmo dia que aquela foto que está no comecinho, o dia claro, que era aniversário da Lu, essa foi a hora em que eu pensei, acho que agora vai dar tudo certo. Porque a gente estava na Praia de Pedra, eu ficava lá horas, às vezes, conversando com o Cláudio nessa praia, e eu pegava as pedrinhas da praia, eu tenho até hoje uns pares de pedras que eu fiz, que elas parecem se encaixar uma na outra. Eu gosto muito de quebra-cabeça. E aí eu ficava tentando encontrar essas pedrinhas que se encaixavam, era uma coisa que, sei lá, me acalmava de alguma forma. E, nesse dia, de repente, eu deitei na praia e esse arco-íris estava lá em cima. Eu nunca tinha visto um arco-íris a pino. E esse arco-íris estava lá em cima. E eu olhei aquele arco-íris improvável, lindo, lindo, e falei, acho que vai dar tudo certo. Foi esse dia. Eu acho que essa frase que eu escrevi aí, às vezes, quando eu ouço as pessoas dizerem é demais essa história, porque a gente tem que superar nossos limites. E eu falo, não, a gente não deve superar os nossos limites, a gente deve conhecer e alargar os nossos limites, porque se a gente pega e vai além do que a gente pode, aí é meio arriscado demais, né? O que a gente tem que fazer com os limites da gente é procurar alargá-los. Então, essa é a minha ideia dessa experiência que eu vivi. Uma experiência de alargar, e alargar bastante o meu limite, assim, porque, hoje em dia, naquela época, quando eu atravessei o canal, as pessoas vinham me perguntar, às vezes me entrevistar, e diziam, nossa! E eu dizia, não, qualquer um consegue. Porque, logo depois que a gente faz, e esse é um fenômeno que não acontece só comigo, eu já percebi com várias pessoas que fazem coisas desse tipo, logo depois que você faz, você fala assim, qualquer um faz. Porque, se eu fiz, todo mundo faz. Mas, hoje, 29 anos depois, eu penso, meu Deus, como é que eu consegui fazer aquilo? E me impressiona perceber como que a gente é capaz de mais do que a gente imagina quando a gente se prepara. Quer dizer, a que ponto de condicionamento o ser humano é capaz de chegar, né? Porque a gente pode ir muito além daquilo que a gente imagina possível. E isso eu guardo até hoje para mim. Às vezes eu tenho que tentar me lembrar, porque eu esqueço. E aí é a superação das expectativas, né? Porque eu posso dizer com toda a tranquilidade que eu não esperava de jeito nenhum. Acho que o recorde brasileiro até que eu esperava. O recorde brasileiro, na época, era 11 horas e 33 minutos. E acho que eu achava que era possível. Eu fiquei surpresa quando o Cláudio colocou na lousa que eu ia bater o recorde brasileiro, e eu ainda estava nadando, porque ele tinha um tempo antes me dito, você vai ter que picar, e eu entendi que eu estava perdendo o cabo. Se eu perdesse Cap Griné, eu não ia bater recorde nenhum, na minha cabeça. Então, eu fiquei muito surpresa com isso, mas eu sabia que era possível eu nadar abaixo de 11 horas e 33, porque eu nadava num ritmo bom, assim. Mas eu acho que eu não esperava jamais bater um recorde latino-americano que durasse 29 anos. Essa é uma completa superação de expectativa. E é gostoso. Essa frase que eu
Eu faço eu mesma, não sei quem comprou o livro, que tem um marcadorzinho, eu mesma faço esse marcadorzinho e coloco essa frase do Cláudio lá. Ele escreveu um artigo para o Jornal da Tarde, que eu mesma traduzi uma das vezes que ele veio para o Brasil, e tinha essa frase no artigo. Quer dizer, o objetivo não é atravessar o Canal da Mancha. Isso aí é só um acessório, é uma ferramenta. O objetivo que, de fato, compensa é a gente se tornar melhores pessoas, né? E nesse ponto, eu sinto que o objetivo ainda está em processo, né? Porque, enquanto eu estiver viva, eu posso procurar melhorar em muitos aspectos, e estou tentando até hoje. Então, é isso. Eu preciso começar pedindo desculpas, que eu esqueci de dar um recado da Débora aqui. Ela me puxa a orelha depois se eu não dou o recado, né? A gente tem um combinado de que as nossas noites literárias duram 1h30. Nós começamos um pouquinho atrasado, Débora, então a gente pode ir um pouquinho a mais, tá bom? Mas a gente vai, então, até umas 8h30, 8h40, a gente vai. Eu queria começar com um comentário, Ana, de que, quando a gente faz a leitura do livro, a gente se sente ao seu lado, a gente se sente vivendo cada minuto junto com você. Para mim é muito emocionante. Eu li pela segunda vez o livro recentemente para poder comentar, mas é incrível como é agradável a leitura e como é emocionante a leitura. Tá? Eu me sentia na água, eu me sentia passando frio junto com você, tá? E me sentia com a emoção da travessia, me sentia em cada um dos pedaços. Mas o momento que mais me marcou do livro, na primeira leitura e também na segunda leitura, e aqui eu percebi que eu consegui trazer, além dos nadadores, eu consegui trazer uns amigos do tênis, do clube também, é a ideia de que todos podem ganhar numa prova de natação. Isso, para mim, foi muito marcante. Eu sempre fui dos esportes competitivos. Então, na hora que você está jogando uma partida de tênis, não tem jeito, um cara ganha e o outro perde, entendeu? Um sai mais contente do que o outro da partida de tênis. Mas eu aprendi isso com você, que numa prova de natação, numa travessia, numa corrida, né, todo mundo que chega do lado de lá, não interessa se ele chegou em primeiro, em segundo ou em último, né, tem um sentimento de superação, tem um sentimento de conquista, que eu achei muito bacana, né? Foi um aprendizado. E você faz um comentário do jogo Brasil e Holanda. Eu queria que você recuperasse essa fala, que para mim foi muito marcante. É verdade. Me marcou muito também essa cena. Eu ainda vejo ela na minha frente quando eu penso nela. O que aconteceu foi, eu fui, depois da final do Mundial, em 94, o Campeonato Mundial durou todo o ano de 93 e a primeira metade de 94. Em julho de 94, foi a final na Riviera Marathon, na Itália. E eu nadei, uma prova maravilhosa, vendo o fundo do mar durante 36 quilômetros ao longo da costa da Riviera Italiana. Uma coisa, assim, uma coisa. E depois de nadar a final do Mundial, eu resolvi que eu ia aproveitar a viagem para mochilar pela Europa um pouco. Então, 94, como todo mundo sabe, Copa do Mundo. E quando foi o jogo Brasil e Holanda, eu estava em Amsterdã. Então, estava num albergue, tinha mais uma porção de brasileiros lá e tal, então combinamos, vamos nesse bar que é de um brasileiro assistir o jogo. E eu falei, então vamos, tal. Fui para o bar, levei minha bandeira do Brasil, a mesma que eu tinha levado no barco na final do Mundial, eu levei para o bar, mas levei dentro da mochila, óbvio, porque eu não sou louca nem nada e tenho amor à vida. Levei a minha bandeira brasileira dentro da mochila, fui para o bar, festejamos, o Brasil ganhou e tal. Quando terminou o jogo, eu
festejei ali mais um pouco, com os brasileiros que estavam por lá, e fui caminhando para o albergue. Eu gosto muito de caminhar, e especialmente quando eu estou numa cidade que não é a minha. Assim, eu gosto muito de caminhar aqui em São Paulo também, na verdade. Mas adoro assim, ir andando, me perdendo. E, nessa época, nem tinha Google Maps, e a gente tinha que, que ir se achando, né? E eu fui caminhando para o albergue, com a minha bandeira devidamente guardada na mochila, e a cidade estava um deserto, quieta, quieta. De repente, eu parei numa esquina e vinha vindo uma bicicleta. Quando a bicicleta chegou perto de mim, era um pai pedalando com o filho na cadeirinha na frente da bicicleta, segurando a bandeirinha da Holanda e chorando. Eu falei, não tem a menor graça ganhar. Porque me deu a vontade de chorar junto com aquela criança. Eu falei assim, nossa, eu não estou mais feliz. E eu percebi por que aqui no Brasil eu ficava tão feliz com a vitória do Brasil nos jogos da seleção, porque estava todo mundo feliz. Não é como num Corinthians e Palmeiras, que tem uma torcida enorme contente e outra torcida enorme que está triste. Né? A gente chega na Copa e o Brasil joga, se o Brasil ganha, está todo mundo contente junto, a gente esquece que tem os que perderam. E ali eu percebi, gente, não, quando a seleção ganha também tem alguém que perdeu. E aí eu percebi isso, que, de fato, parte do que me fez querer tanto nadar águas abertas, porque no começo eu tinha muito medo. No começo, ainda lá, nadando em São José do Rio Pardo, quando a gente foi para as primeiras provas de águas abertas, eu abandonava todas as provas, por causa do medo que eu sentia. Eu tinha muito medo, abandonava a prova, mas acabava indo tentar de novo, e foram muitas que eu tentei antes de conseguir terminar a primeira. E eu acho que eu insisti tanto porque o ambiente das provas era especial, e o que fazia o ambiente especial era exatamente isso que você disse, Fábio. Por quê? Porque, quando você nada uma prova que é um desafio, que todo mundo que entrou naquela prova sabe que pode ser vencido pela prova, então tem uma outra mágica que se faz, que assim, primeiro, que todo mundo ganha, né? Se você termina, você ganhou, de alguma forma. E segundo, que todo mundo está mais disposto a colaborar com o outro. Então, por exemplo, nadando o campeonato mundial, eu cheguei a ver numa prova na Argentina, quer dizer, eu não vi, porque eu estava na prova também, mas contaram, todo mundo contou depois da prova, e o nadador que foi beneficiado fez questão de contar para todo mundo, porque um nadador, que eu já não me lembro quem era, o barco dele quebrou, ele ficou sem acompanhamento. Você nada nesses rios que são cheios de entrada e bifurcação, você não sabe para onde você tem que ir. E você precisa de ser alimentado, né? Você não vai nadar uma prova de 64 quilômetros sem se alimentar. Então, era assim, nas primeiras posições, a nadadora que estava, acho que em segundo lugar entre as mulheres, se eu não me engano, que era a Rita Kovac, o nome dela eu me lembro muito bem, mas ela mandava, a cada 20 minutos, o barco dela sair de acompanhá-la e levar a alimentação para o outro nadador, em prejuízo da própria performance. A gente não pensa nisso na maioria das modalidades, a gente não pensa que isso vai acontecer. E na natação de longa distância isso acontece. Quando eu comecei a nadar, a Renata Gondi, que já era uma das melhores nadadoras do mundo, e absolutamente a melhor aqui do Brasil, aqui no Brasil ela costumava, com frequência, ganhar as provas no geral, entre homens e mulheres, e ela era a melhor de todas. Na primeira prova que nós fomos, foi uma prova na Ilhabela, a equipe de São José do Rio Pardo chegou lá
com aquele monte de nadadoras e nadadores completamente inexperientes, que nunca tinham nadado uma prova em mar. E ela veio conversar com a gente, dizer, olha, vocês fazem assim, vocês não deixem de se alimentar, passa vaselina, porque senão vocês vão se esfolar, mas toma muito cuidado, porque não pode sujar o óculos de vaselina, porque senão vocês não vão conseguir continuar nadando. Dando uma porção de dicas que é assim, uma colaboração com quem está compartilhando o desafio. E eu sempre gostei muito disso, muito mesmo. Eu pensei uma coisa que não é exatamente sobre o livro, mas eu sempre escuto você dizer que essa ideia esporte é saúde é uma ideia que merece ser olhada com um certo cuidado, né? Então, queria que você comentasse um pouco isso, né, essa ideia, e o que decorrências que você vê disso, pensando em política de esporte para todos, educação e esporte, enfim. Puxando a sardinha para a escola. É verdade. Eu digo mesmo que esporte é saúde, sei lá, né? É um jeito de, até no livro eu digo isso, né? É um jeito de definir o esporte, porque definir esporte é impossível. Então você pega e diz que é saúde, que é mais fácil, porque esporte é tantas coisas diferentes no fim das contas, né? E a gente chama de esporte. Por exemplo, eu sou esportista até hoje, eu vou nadar quase todo dia, então eu sou esportista, faço esporte. Mas o que eu fazia quando eu tinha 23 anos e atravessei o Canal da Mancha é bem diferente do que eu faço hoje. E é o mesmo esporte que é natação, e é natação de águas abertas. Agora, também tem o futebol, o de fim de semana, o da seleção brasileira, tem o boxe, tem até a Fórmula 1, tudo esporte. Então, eu acho que é por isso que dizem que é saúde, porque é tão difícil de definir, não, esporte é saúde. Mas é evidente que esporte não é sempre saudável, né? E o esporte de alto rendimento está longe de ser uma coisa exatamente saudável, porque é tão exagerado aquilo, né? O meu ombro direito é operado. Quando eu operei meu ombro direito, a médica falou assim, tem tanta coisa errada com o seu ombro que a gente não sabe dizer exatamente qual que é o vilão da sua dor. Eu falei assim, é mesmo? Ela falou assim, tem todos os problemas de velho e de jovem no seu ombro. Eu falei, velho? Eu tinha 40 anos. Velho por quê? Ela falou assim, porque você já usou o seu ombro mais do que qualquer pessoa de 90 anos, do que quase todas as pessoas de 90 anos. Você girou ele tanto que você tem problemas que são característicos de velho, mas você também tem uma super flexibilidade que é característica de jovem. Você, quer dizer, muitos problemas ali. E, embora até ache que, em relação ao meu ombro, o pior para ele foi parar de nadar do que nadar, eu acho que nadar teve as consequências, me deixou com os problemas de velho, mas os problemas de jovem, a natação ajudava a controlar, porque o fortalecimento da musculatura estabilizava um ombro que era muito instável, assim, por defeito de nascimento, ou não defeito, né, porque favorece, quando você quer fazer esporte, na verdade, essa amplitude. Mas o fato é que o exagero de treinamento não é saudável. Assim, o que eu estou chamando de exagero? Estou chamando de exagero isso que os atletas de alto rendimento fazem, e que, às vezes, não são só um exagero de treinamento. Quando eu estava na Faculdade de Educação Física, fizeram uma pesquisa, que eu já não me lembro onde, perguntando, e era anônima, para um monte de atletas de alto rendimento, se eles estariam dispostos a usar alguma coisa que ameaçasse a própria vida deles para ganhar uma medalha olímpica.
e a grande maioria dos atletas disseram sim. Então, tão assim, né? Fica uma coisa tão forte que está longe de ser saudável, muito longe de ser saudável. E, no entanto, fazer atividade física é muito saudável, como você bem sabe, né? Salva a vida. A minha vida, se eu não nadar, eu acho que eu nem sobrevivo muito bem. E faz bem, né? Você mesma, uma vez, você me falou assim, eu vou começar a fazer exercício, porque toda vez que eu vejo no jornal... Você lembra quando você me falou isso? Toda vez que eu vejo no jornal alguma coisa sobre alguma doença, tem lá o que causa a doença, não sei o quê, o que predispõe, e aí, depois, no fim, está escrito o que previne. E 100% dos casos, atividade física frequente, né? Uma vida ativa. Então, é saudável, mas tem gradações, né? E daí, quando a gente pensa em políticas públicas, evidentemente... Desculpa. Quando a gente pensa em políticas públicas, por exemplo, tem um estudo da Unesco dizendo que cada dólar investido em atividade física, em esporte, representa uma economia, acho que, de $3 na saúde. Então, você pensa em política pública, investir em esporte é investimento e não é gasto. Se você pensar numa ideia, num plano de governo, vai. Mas a gente tem que saber como que é esse investimento, onde que é esse investimento. E na minha opinião, política pública é uma política que atinge muita gente. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que eu considero um pouco disfuncional, porque a maior parte do investimento público em esporte é investido em esporte de alto rendimento. E eu considero que deveria ser o oposto. A maior parte do investimento público deveria ser em esporte para todos, né? Que o esporte deixasse de ser um privilégio e fosse uma coisa que todo mundo tivesse oportunidade de praticar. Isso que eu acho que é política pública esportiva. E daí seria investimento. Deixa eu aproveitar para fazer um pouco de propaganda do livro. Tem alguns exemplares aí. Tá? Para quem não tem o livro ainda, tem alguns exemplares ali que podem ser adquiridos. Eu acho que a gente podia abrir a pergunta para o público, mas eu fiquei curioso de saber se você vai estar aqui no Brasil na Copa do Mundo, para a gente poder comemorar junto, sem perceber quem está chorando, sem olhar para os argentinos, para os alemães. Tá? Eu vou estar aqui, espero poder comemorar a cada jogo. Vamos abrir a pergunta para quem quiser. Não, precisa. Obrigado. Eu fiquei pensando muito na parte prática. Eu acho que eu tenho 1000 perguntas de como é que é a travessia em si, né? Então, você disse que quando você chegou lá, você teve que esperar. Essa espera foram 20 dias, foi isso? Então, essa é a primeira pergunta, né? Exatamente o porquê dessa espera. Eu entendi um pouco que deveria ser alguma coisa das marés. E também a parte prática em si. Você chega, você nada, você tem uma equipe do seu lado, eles vão o quê? De barco, eles vão a remo, alguém vai nadando junto com você também? Como é que é exatamente essas paradas que você pode fazer para se alimentar? Você conversa com alguém? O que você pensa a cada segundo durante a sua nadada? Qual que é a sua prática, não sei, meditativa nesse processo? Porque eu acho que aguentar 9 horas você com você mesmo
tão pouco é fácil. E eu acho que, só para concluir, como é que é o seu sentimento na hora da chegada físico, mental? Como é que foi a sua chegada do outro lado? Como é seu nome? Roberto. Eu acho que o Roberto está querendo fazer a travessia. Você é nadador, né, Roberto? Eu invejo, mas não quero. Então, Roberto, a travessia, essa espera, funciona assim. A gente não sabe que dia a gente vai atravessar o Canal da Mancha. A gente tem um período. E a gente procura, pelo menos os brasileiros, procuram chegar na Inglaterra uns 10 dias, uma semana antes, no mínimo uma semana antes do começo do período em que você tem lá agendado para nadar, para fazer essa aclimatação, né? Você vai nadando cada dia um pouquinho mais ali naquela água gelada para ir se acostumando com a coisa. Mas você fala, a gente tinha mais que uma pessoa? Tinha. Tanto na minha primeira tentativa, teve a Dailza Damas nadou e atravessou no mesmo dia que eu, mas foi coincidência, a gente não tinha nem combinado, mas foi por coincidência, ela nadou e atravessou no dia que eu tentei e não consegui, em 92, e no dia que eu atravessei, em 93, ela tentou e não conseguiu. E foi coincidência. Então, tinha mais gente. No mesmo dia que eu atravessei, tinha uma amiga minha americana, que eu perdi completamente o contato e lamento muito, porque eu gostava muito dela, a Karen Burton. Ela era vice-campeã mundial, ela atravessou 9h04, no mesmo dia que eu. Então, tem outras pessoas que estão ali esperando a mesma coisa, mas a gente não sai junto como se fosse uma competição, porque é um desafio solo. Então, cada um tem o seu barco, é um barco grande, e isso faz muita diferença. A gente, nadando as provas do Mundial, a gente está acostumado com um barquinho pequenininho, às vezes a remo, às vezes a motor de popa, um barquinho mesmo que, nessa altura aqui, você está ali bem do lado do nadador e estende a mão e dá alimentação e tal. E no Canal da Mancha é um barco grande, porque ele é toda a estrutura do nadador. Nas provas do Mundial, além do barco que cada nadador está acompanhando, está sendo acompanhado por um barco, essas provas do Mundial eram diferentes do que é hoje a natação, a maratona aquática. Tá? As menores provas tinham 25 quilômetros. E aí cada nadador tinha o seu próprio barco, e era um barquinho pequenininho, mas a organização da prova tinha outros barcos maiores e mais rápidos que ficavam fazendo o percurso. Então, tinha o barco dos juízes, o barco da imprensa, o barco da segurança, o barco de socorro, vários barcos ali fazendo esse apoio também, né? No Canal da Mancha, não. Como é um desafio solo, toda a sua estrutura é o barco que te acompanha. E é o maior tráfego marítimo do mundo, aquela região. Então, não dá para você ser acompanhado por um barquinho a remo, né? Inclusive, a gente tem que desviar de petroleiro, nada 1 quilômetro a mais, porque tem que desviar do petroleiro, 2, às vezes. E esse barco grande foi uma das coisas que também me apavorou muito na minha primeira tentativa, porque era a primeira vez que eu nadava acompanhada por um barco tão grande. E o mar estava muito, muito mexido naquela ocasião, estava assim, tétrico. Na hora que eu comecei a nadar, quando eu mostrei o relatório, tinha a força do vento, que na minha travessia era 1, 2, 2, 3, 3, 3. Na minha tentativa, em 92, o vento estava a força 4 quando eu comecei a nadar, que,
em geral, a gente não faz a travessia. A gente fica lá esperando, por isso também. É tão instável o clima que a gente tem que esperar até uma previsão que, no dia seguinte, seja de um clima melhor, assim, que não esteja tanto vento. Se a previsão for vento acima de força 3, não tem a travessia. Então, você fica esperando para o dia seguinte. E naquele dia, eu comecei nadando com vento força 4. A previsão era de vento até força 3, mas, na hora que eu comecei a nadar, estava vento força 4. Aquilo chacoalhava muito. E tinha isso. Eu respiro bilateral. Então, eu estava nadando. Respirava para um lado, via o barco, e ele estava lá em cima. Respirava para o outro lado. Quando eu respirava para cá de novo, eu olhava para o barco, eu olhava literalmente de cima para baixo para o barco. Eu via o chão do barco. E aí eu fui ficando apavorada, e aí eu pegava e começava a nadar mais longe do barco, porque eu falava assim, o barco vai vir em cima de mim, né? O barco vem em cima de mim. Eu começava a nadar mais longe, e o Cláudio, desesperado, dizia, más cerca, nada cerquita, cerquita del barco. Eu dizia, não, o barco vem em cima de mim. Ele falava, não te passa nada, cerquita del barco. E eu ali, assustadíssima, assim, muito assustada mesmo. E, de fato, o barco não vem em cima da gente, né? Na hora que ele desce, a água te joga, na verdade. O barco não vem em cima de você, mas dá essa sensação para você quando está nadando ali do lado. E era muito assustador, assim. Então, o barco grande faz uma diferença razoável. Assim, é uma situação muito diferente para o nadador que está acostumado com outros tipos de prova, e não com o desafio solo lá do canal. Você me perguntou da alimentação. Sim. Na alimentação, a gente não pode tocar no barco, se apoiar, e nem pode ser tocado. Então, eles te dão a alimentação, mas você continua ali, né, se sustentando na água e, na verdade, coloca na boca bem depressa e sai nadando. Muita gente me pergunta, mas você não descansava nem um pouquinho? Assim, tantas horas, nem um pouquinho você parava para descansar? Eu falo assim, gente, parar para descansar na água a 16 graus de maiô não era de roupa de borracha. Você morre de frio, e é literal, na verdade, o morre de frio. Então, você não para descansar, na verdade. E, mesmo nadando a 80 braçadas por minuto, eu não esquentava. As pessoas falam assim, mas depois de um tempo você esquenta, né, porque você está fazendo esforço. Eu falo, não, eu não esquento. Eu passo frio mesmo. Então, é isso. Você bota na boca e sai nadando. É isso, bem depressa. Você me perguntou mais alguma coisa? Não, as dúvidas continuam, né? Ou as curiosidades. Mas só mais uma dúvida. E o senso de direção, como é que ele se é o dá? barco. É o barco? E isso, assim, tem muita gente que diz assim, mas vai um barco te acompanhando, né? Não, eu que vou acompanhando o barco, né? O barco que me dá a direção. E isso eu tive que explicar para gente me acompanhando em prova de mundial, por exemplo. O que acontece? Eu nadava, não tinha patrocínio, não tinha nada, eu ia sozinha. Eu chegava no lugar, não tinha técnico, não tinha ninguém me acompanhando, não tinha nada. Chegava no lugar e falava para o pessoal da organização, eu preciso de alguém que me acompanhe no barco comigo. E aí eles arranjavam um voluntário, uma voluntária, para ir no barco me dando alimentação. Eu conversava com a pessoa um dia antes e falava assim, eu me alimento assim, 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 e tal, você me dá e tal. E era isso. E essa pessoa não tinha experiência nenhuma, muitas vezes, daquilo. E, às vezes, também, a pessoa que conduzia o barco também não tinha muita experiência. Uma vez eu estava nadando uma Hernandárias Paraná. Hernandárias Paraná, na época que eu nadava, era a prova mais longa do circuito mundial, 88 quilômetros rio abaixo, mas é rio abaixo, lá na Argentina.
E é uma prova maravilhosa, assim, é sensacional a prova, é super popular na Argentina, então, cada vez que você passa embaixo de uma ponte, está cheio de gente em cima da ponte, te incentivando, você passa por um povoado, está cheio de gente na barranca do rio, te incentivando e tal, é muito legal assim, a prova. Mas o rio, cheio de meandros, você não sabe, né, como que a água, onde que a água corre mais, onde que tem um refluxo ali, um contrafluxo que você precisa evitar. Você não sabe como é o melhor caminho de você fazer e tal. E aí, de repente, eu parei assim e falei assim para o rapaz que estava conduzindo o barco, falei assim, mas todos os nadadores estão indo para lá, por que você está me levando para lá? Ele falou assim, não, mas é você que está nadando para lá. Ai, que desespero. Eu falei assim, não, é você que tem que me dizer para onde que eu tenho que ir, eu não sei para onde que eu tenho que ir, né? E, então, é isso, o barco é que dá a direção para o nadador. No Canal da Mancha, a gente nem enxerga a Inglaterra quando a gente sai. E demora para você enxergar. Aliás, eu não olhava para a Inglaterra quando eu nadei o Canal da Mancha. E eu combinei isso com o Cláudio, inclusive. Eu falei assim, eu não vou olhar. Eu só olhava para o barco, eu não olhava para frente. Porque o que acontece? Demora muito para... Quando você começa a ver terra, demora muito para mudar aquele cenário. Então, você tem a sensação de estar nadando e não estar saindo do lugar. E isso, para mim, era assim, me pegava. Então, eu só olhava para o barco, eu não olhava... Quando eu cheguei, o Cláudio falou assim, mira a França. E eu disse, não, mas não quero olhar, só quando chegar. Ele falou, já chegaste, mira a França. Para quem frequenta o litoral de São Paulo, a distância, eu acho que é mais ou menos equivalente à ilha de Alcatrazes, que fica bem distante, que em dias muito claros a gente enxerga, mas quando o dia está um pouco mais nublado, a gente não vê, né? E toda vez que eu vejo aquela ilha lá longe, eu imagino, eu lembro da travessura aqui. Você falou do estado meditativo também, e tem isso. E a gente entra mesmo no estado meditativo. No meu caso, pelo menos, dá tempo de entrar, de sair, de entrar de novo, entendeu? Porque eu não sou assim essa meditadora tão para ficar às 9h40 em meditação, mas a gente realmente entra num estado de meditação. Eu acho que deve acontecer com todos ou quase todos os nadadores. É muito ritmado, são muitas horas. E tem uma privação sensorial, você não ouve quando você está na água, você vê pouca coisa e você vai se voltando para dentro mesmo, né? Então, tem essa característica meio meditativa mesmo da natação de longa distância. Eu vou só falar sobre o estado, essa história da comemoração quando chega, que eu não sei como que ela estava se sentindo, mas eu sei que no vídeo ela bate a mão assim na pedra, na França, e volta para o barco nadando borboleta. É verdade, eu estava muito bem, muito inteira e muito eufórica, assim, uma sensação de euforia que eu experimentei, acho que, não sei se eu experimentei outras vezes, tantas outras, é uma sensação assim incrível. Oi, Aninha, tudo bem? Eu estou numa fase da vida que eu estou gostando muito de reencontrar as pessoas que há um bom tempo não reencontrava. Então, é sempre um prazer. E como eu dei aula aqui no colégio também, está fazendo quase 4 anos, né, Fábio, que eu sento aqui, então já dá um pouco de saudade. Eu, na verdade, teria várias perguntas, é como se estivesse conversando com você. Mas uma coisa que me deixa assim, bastante curioso, quer dizer, eu sei um pouquinho, mas saindo da sua boca tem outro valor, né, tem outro aspecto, que é a questão de quando que ficou assim, decidido que você iria fazer e que você teve a sensação
e a decisão de que você conseguiria fazer, né? É claro que não é só uma decisão simples e ponto final, né? Que tem toda a logística de preparação, tem toda a logística de patrocínio, tem um monte de coisas que, assim, como que eu vou chegar até lá, né? Vou chegar bem? Como que vai ser? Porque o planejamento de treino é meio seco, assim, né? Você planeja tal, mas muitas vezes você tem que fazer muitas mudanças, né, do planejamento original. Mas de sensação, assim, interna, como que foi essa questão da sua decisão? Olha, Mari, teve 2 momentos, né? Porque teve o momento de eu decidir antes da primeira tentativa, né? Decidi que eu queria atravessar o Canal da Mancha, e que então eu ia me preparar para atravessar o Canal da Mancha. E esse momento foi muito relacionado a essa conversa com o meu tio, que eu descrevi. Foi um dos momentos muito marcantes. E aí, na verdade, teve outros momentos que foram marcando, porque eu acho que é um processo, né? Então, por exemplo, eu fui fazer um treino de água fria lá em Mar del Plata com o Cláudio Plitti. Eu não esqueço nunca, era Semana Santa de 91. Eu estava começando a minha preparação para... não, Semana Santa de 92, já era perto da minha primeira tentativa, porque era Semana Santa de 92 e eu ia tentar em setembro. Então, eu tinha conhecido o Cláudio Plitti numa prova aqui no Brasil, no Guarujá, e o Igor, que me apresentou para ele, e disse: ela quer atravessar o Canal da Mancha, olha, é ele que você precisa para te ajudar e para te acompanhar e tal, é o Cláudio. E aí o Cláudio me convidou para ir para a casa dele, em Mar del Plata, para fazer um treino de água fria, porque eu nunca tinha nadado uma coisa bem longa em água fria. E eu fui. Então, cheguei lá, ele me falou: quantas horas você quer nadar? 4? Eu falei assim: eu tinha pensado no mínimo 8. Aí ele falou assim: tá bom, 8 horas, então. Mas a água estava 17 graus, e eu cheguei lá achando que eu sabia uma porção de coisas. Então, ele falou assim: vou te dar chá quente. E eu falei assim: eu ouvi dizer que não é bom a gente tomar coisa quente, porque, né, leva a concentração sanguínea para o estômago, perde sangue na musculatura e tal. Ele falou assim: mas ajuda. Eu falei assim: mas eu ouvi dizer que não é. Ele falou assim: não, eu respeito. O nadador é que tem que saber. Bom, então eu lá, arrogante, comecei a nadar e, sei lá, acho que eu devia ter nadado menos de 1 hora, estava morrendo de frio, tremendo, chacoalhando mesmo. Falei assim: não vou nadar 8 horas nunca, né? E isso, para mim, significa... Eu estava super no começo, eu falei: isso, para mim, significa enterrar o projeto aqui, né? E ele estava nadando do meu lado. Ele não só me convidou, como ele revezou com outros 2 amigos dele, que me acompanharam, então eles ficavam... Sempre tinha alguém nadando do meu lado. E tinha lobo marinho ali, eles chegavam perto, o Cláudio fazia xoxô nos lobos marinhos. E ele pediu autorização para a Marinha, para nadar numa praia fechada da Marinha, tal, o treino. Enfim, tudo isso ele fez. E, na hora que eu me vi lá morrendo de frio e dizendo: não vou conseguir, ele virou e falou assim: quédate tranquila, Maru te vai trazer el té. Falou com a mulher dele, ela correu na casa dele, fez um chá bem quentinho, trouxe a garrafa térmica, eu comecei a tomar o chá de 20 em 20, acho que no começo de 15 em 15 minutos, sei lá, para começar a esquentar. E aí nadei às 8 horas. E aí quer dizer, o projeto ficou vivo, mas eu acho que teve muitos momentos assim, até eu realmente conseguir em 93. Teve vários momentos assim que era assim:
acho que vai dar, não sei, acho que não vai dar, talvez seja demais, talvez eu não consiga, e tudo nesse processo assim, de altos e baixos, de momentos difíceis, de momentos de animação e de assim, sentir uma certeza, e tal, enfim, vai variando. Posso fazer mais uma pergunta? É sobre adiposidade. Você teve que engordar aí 10 quilos. Não engordei tudo isso, porque eu já tinha engordado um pouco da minha adolescência, que foi quando... Quer dizer, quando o Agenor me falava, lá em São José do Rio Pardo, que eu tinha que engordar 10 quilos, eu pesava 58 quilos. Aqui em São Paulo, eu já pesava 63, assim, e aí eu engordei, acho que 6 quilos para a travessia. E, durante o percurso, você chegou a fazer essa comparação de quanto você perdeu durante a travessia? Sim, e me impressiona muito, porque eu me pesei um dia antes da prova e me pesei um dia depois da prova. E eu emagreci 2 quilos atravessando o Canal da Mancha nado. É pouco, né? Eu acho bastante, porque 2 quilos de gordura. Não, claro, tem a ingestão combustível de alimentos vai sendo feito durante o percurso. A gente vai ingerindo. A gente vai ingerindo, né, mas não é suficiente para repor toda essa caloria que você está gastando, que não é só a caloria de nadar, tem a caloria que você está gastando para manter a temperatura do corpo também. Eu emagreci 2 quilos na prova. Obrigada, Aninha. Obrigada, Mário, pelas perguntas. Eu queria que você falasse um pouco do impacto do fato de não ter conseguido em 92. Qual o impacto que isso fez em 93? Né? Você decidir, teve impacto negativo que te fez ter um certo receio, ou até te ajudou por te fazer aprender, já conhecer? Como é seu nome? Adriana. Obrigada, Adriana, pela pergunta. Essa pergunta Adriana é corredora, viu? Grande corredora. Aí ganhou todas as provas que a gente teve aqui na escola, ela ganhava. Parabéns. Nossa, eu acho os corredores assim... Eu olho vocês correndo e falo assim, mas, gente, parece que não tem peso. É incrível. E eu acho que eu nado por causa disso, porque na água a gente não tem mesmo peso, né? A gente vai voando. Eu adoro. Mas foi muito difícil para mim, e, na verdade, eu cheguei a desistir da ideia de atravessar o Canal da Mancha depois de não conseguir na primeira tentativa. E eu levei aí acho que uns 2 meses, um pouco menos, porque foi assim, eu falei, não vou tentar de novo, e parei de treinar. E aí o Cláudio me ligou da Argentina e falou assim, vai ter uma prova no México, vamos nadar com a gente? Falei assim, não estou nem treinando. Não, treina aí, a prova é só de 8 quilômetros, vamos nadar lá no México. A prova mais bonita que eu já nadei na minha vida, no Cañón del Sumidero, no México. Nadar num cânion é uma experiência incrível, assim, você se sente um nadinha naquele negócio. Aquele lugar, um lugar lindo, lindo, lindo. Mas eu só sei que aí ele me convidou, eu voltei a treinar e fui para o México. E ainda estava falando que eu não ia atravessar o Canal da Mancha mais, né? E aí, conversando com o Cláudio tal, e eu falei assim, não, acho que eu vou atravessar o Canal da Mancha. Mas eu acho que o maior de todos os desafios desse momento foi superar o medo de uma segunda frustração, de não conseguir de novo, porque a experiência da frustração de você se dedicar a um projeto como esse durante um ano, que fica sendo a sua vida, esse projeto, praticamente, e daí não conseguir, é terrível, terrível. E eu acho que superar o medo muito concreto de que eu podia tentar de novo e não conseguir outra vez, e aceitar que, bom, não é a morte, né? Tudo bem, dá para aguentar. Eu acho que foi
é uma das coisas que eu acho que eu aprendi e trago para a minha vida, assim, que vale a pena tentar de novo, que é muito bom poder ter uma segunda chance e que, quando a gente tem uma grande frustração, um grande sentimento de fracasso na vida, isso não mata a gente, né? A gente tem insucessos e tudo bem. Oi, Ana. Eu ia fazer essa pergunta, mas já respondeu. Sou Marcelo, prazer. Eu queria te perguntar, depois que você concluiu o canal, as pessoas perguntavam para você qual o próximo desafio. Você é o Marcelo Labate? Sou. Gente, ele atravessou o Canal da Mancha esse ano. Prazer. Agora, foi dia 18 de... Parabéns, Obrigado, nossa, obrigado. Que demais. Que legal. Mas te vendo o seu relato, foi incrível, assim. Ainda mais na época que você fez. Hoje em dia a gente tem um apoio com a tecnologia, enfim. Mas feliz de estar aqui te ouvindo, muito bacana, viu? Obrigada por ter vindo, Marcelo. Imagina. Uma satisfação ter você Legal. aqui. E sim, Marcelo, né? E agora? E, na verdade, não só as pessoas me perguntavam, e agora? Eu me perguntava, e agora? Porque eu dizia assim, eu acho que tem uma coisa que é quase um luto quando a gente conclui um projeto como esse, assim, porque você ficou tão focado naquilo que, na hora que aquilo termina e você consegue, você fala assim, mas o que vem depois disso? Porque aquilo era meio que o sentido da minha vida durante aqueles 2 anos anteriores. E, de repente, não tinha mais. E aí você tem que encontrar outro sentido, né? Então, não só as pessoas vinham me dizer, e agora, o que você vai fazer? Mas eu me perguntava, e agora, o que eu vou fazer? Então, foi um momento um pouco crítico para mim. Não sei como você está vivendo esse pós-travessia, mas, para mim, foi um momento um pouco crítico, assim. Não, legal. Para mim é muito recente, né? Então estou vivenciando, processando, né? Ainda faz pouco tempo. Mas todo mundo me pergunta isso. Mas eu acho que eu também era muito jovem. Exato. Eu tinha 23 anos quando eu atravessei o Canal da Mancha. E isso não é o padrão. Né? A maioria dos nadadores atravessa um pouco mais velho. Tem nadadores que atravessam bem mais jovens também, mas a maioria dos nadadores atravessa um pouco mais velho. Eu acho que me faltava um pouco da maturidade, entendeu? E até de saber que isso ia acontecer na hora que eu chegasse na França, eu ia passar por alguma coisa assim. Legal, obrigado. Viu? Tem gente que escreve um livro depois. Vale a pena, viu? Porque você reelabora, processa, é muito legal. Atravessar o Canal da Mancha é muito legal. Escrever um livro é terapêutico e, quer dizer, eu escrevi muitos anos depois e você revive enquanto escreve tudo, né? E eu acho que é muito legal isso que está acontecendo aqui, você compartilhar a história com outras pessoas. Eu gosto muito disso. Acho, assim, dá sentido de novo. É verdade. Vamos fazer mais 2 perguntas aí, depois eu queria fazer uma para fechar. Tem a ver até com o que você falou aí. Hoje em dia tem um bom, assim, essa coisa do desafio, né? Qual é o seu desafio? Qual é o seu objetivo, né? Eu venho da corrida, do triatlon, e assim, se você pegar de quando você fez isso, quer dizer, 20, 30 anos para cá, virou uma coisa totalmente diferente. Assim, as pessoas falam, vou começar a correr, já se inscreve na Maratona de Berlim, sei lá, é um negócio maluco, né? E se o cara quer fazer triatlon, vai lá e compra uma bicicleta de 100 mil e... Tá nessa. A minha pergunta é assim:
porque, né, você não nada 33 quilômetros só. Faz um S aí, né? Você tem uma barriga, com certeza tem correnteza, tal. Você nada muito mais que isso, e deve ter um timing onde você perde o momento e você não chega. A minha pergunta é a seguinte: basta querer? Tipo, eu quero correr uma maratona, você corre. Eu quero fazer um Ironman, você faz. Eu quero atravessar o Canal da Mancha, basta querer? Você atravessa? Eu diria que não, porque no Canal da Mancha a influência das condições externas é muito mais dramática do que numa maratona, eu acho. Então, não basta querer. Primeiro, porque se o tempo virar lá, o próprio piloto do barco vai te tirar da água. Ele vai dizer, não, aqui não é seguro, deu, acabou. E você não... Você treinou o ano inteiro, você nadou... Pode ter nadado 30 quilômetros, se está chegando. Se o piloto do barco disser não é seguro, acabou, acabou. Então, não basta querer. Bom, eu tendo tentado a primeira vez e não conseguido, e não foi por causa das condições externas, foi porque eu mesma não consegui, eu diria que não basta querer, porque já naquela época eu queria muito e não consegui, apesar das condições externas não serem tão adversas a ponto de alguém me tirar da água, né? Então, eu acho que no Canal da Mancha talvez seja um pouco mais dramático isso do que numa maratona, pode ser. Tem parâmetros, assim, eu preciso ter esse background. Tem. E a gente... o Igor de Souza, que foi seu técnico, né, Marcelo, e era foi meu técnico, assim, numa parte do meu período de treinamento e nadava na mesma época que eu. Ele também fez uma tentativa de atravessar em 92, que não deu certo, e depois, muitos anos depois, ele fez a travessia num ano e, depois de 1 ou 2 anos, voltou lá e fez ida e volta. Ele é o único brasileiro que já atravessou o Canal da Mancha ida e volta. Eu me perdi. Comecei a falar do Igor, me perdi. Tem alguns passos, por exemplo, tem parâmetro, né? Que o Igor ele prepara vários nadadores e ele tem lá o esqueminha certinho, assim. Começa nadando tanto e aí depois de tanto tempo faz um treino longo de tanto e depois de tanto tempo faz um treino mais longo de tanto e vai para a água fria e não sei o quê. Tem os degraus, né? Agora, deixa eu só contar rapidinho, dá tempo, sobre... Espera aí, eu estou para o lado errado aqui. Bom, o litoral, bem esquematicamente, mas o litoral da Inglaterra, o litoral da França. Isso aqui é Cap Griné, onde eu cheguei. Pode chegar em qualquer lugar? Pode chegar em qualquer lugar. Na verdade, você chega onde der para chegar. E o que acontece as correntes no Canal da Mancha são laterais e se invertem de 6 em 6 horas. O que é? Uma guerra de oceanos, assim, uma batalha de oceanos. Quando a maré está alta no Mar do Norte e baixa no Atlântico, a água está correndo. Está correndo daqui para cá. Daí, 6 horas, inverte, né? Primeiro fica flat um tempinho e começa a correr para o lado oposto. A gente começa a nadar logo depois de uma inversão de corrente, para pegar o mínimo de inversões possível para não desviar tanto. Então, eu comecei a nadar às 5h30 da manhã. Não é porque eu não gosto de dormir mais um pouco, é porque era o horário que era conveniente por causa das correntes. E aí você faz esse zigue-zague assim, e desvia mais quando o nadador é mais lento, menos se o nadador for menos lento, mais se tiver muita água correndo no canal, menos se a maré for mais baixa. Então, quando as nip tides são
mais baixas, é melhor para atravessar. Quando eu nadei, não era uma nip-tide muito boa, tinha muita água correndo no canal. Quando eu cheguei no meio do canal, com menos de 5 horas, o Cláudio Plitt falou para o Brickel, que era o piloto do barco, quer ver? Esse é o Brickel que pilota e o Brickel que era fiscal da Channel Swimming Association, que estavam no barco comigo. E essa é a Amaro, que é a mulher do Cláudio. O Cláudio falou para o Brickel, ela vai baixar de 10 horas, porque 10 horas é tipo assim, sabe, baixar de 10 horas deve ser um equivalente a, sei lá, baixar de 2 horas e meia na maratona, não sei, alguma coisa parecida com isso, talvez. É um marco. E aí o Cláudio virou para o Brickel e falou, ela vai baixar de 10 horas. E o Brickel falou para ele, two strong tides, maybe 11, maybe 12. Não vai baixar de 10 horas. No fim das contas, o Cláudio estava certo, eu baixei de 10 horas, mas eu tinha correntes muito fortes naquele dia no canal. E, enfim, essa é a questão das correntes. Vamos fazer a última rodada, acho que a Priscila tinha pedido, daí eu vou... Vamos juntar, a Lúcia quer fazer mais uma, não? Não, acho que pode ser. Então, vou juntar a da Priscila e a minha. Tá. Oi, Ana. Bom, eu comecei a nadar há pouco tempo, porque minha filha é nadadora. Ah, que legal. Então, ela me incentivou por estar acompanhando. E, o ano passado, eu fiz a primeira travessia já de mar aberto, dei a volta do Parcel. Ah, que legal. Achei o máximo, simplesmente falei, isso é muito bom, porque, por mais que a gente nade também num lugar que é mais aberto do que uma piscina fechada, o mar é outra coisa, né? Então, eu queria saber o que você falaria para mim, com a minha idade, como que eu posso não perder essa vontade e continuar participando? Assim, existe alguma palavra de incentivo? A minha pergunta é muito parecida com a da Priscila, né? E eu conheço nadadores que amam nadar e outros que falam assim, você fica contando azulejo, que coisa mais chata que é contar azulejo, né? E eu percebo que tem algum momento que a gente começa a gostar. Eu mesmo era assim, eu falava assim, nadar 1 hora, ficar contando azulejo 1 hora, né? E a gente vai pegando prazer, né? Então, muito parecido com a pergunta da Priscila, né? Onde que acontece esse clique que você começa a gostar e que você quase que fica dependente disso e você tem um prazer especial pela natação? E as pessoas perguntam, mas o que você fica pensando nesse momento, né? E como fazer disso um prazer e algo que seja saudável e prazeroso? Então, Priscila, eu costumo colocar nas minhas postagens de natação no Instagram, eu coloco hashtag nadar sem bordas. Eu amo nadar sem borda. Eu também adoro nadar com borda. Onde tiver um pedacinho d'água já serve. Eu gosto muito de nadar. E eu acho que a sua pergunta é muito boa, mas eu diria que a questão não é como que você faz para não perder esse gosto, mas eu acho que o difícil vai ser você perder esse gosto. Eu acho que ele só vai aumentando. O que eu acho que é o clique, Fábio? É quando você já se ambientou tanto na água que você se sente muito bem nela. E, às vezes, quando eu encontro gente que é um adulto que não sabe nadar, eu tenho uma vontade louca de ensinar aquela pessoa a nadar. Porque eu acho nadar tão incrível que eu fico com uma vontade maluca de ensinar a pessoa a nadar. E, às vezes, alguém me diz, eu já fiz aula de natação, já fui em escola de natação 2 vezes, 3 vezes, não conseguem me ensinar a nadar, eu nunca vou conseguir nadar. E aí eu pergunto como que eram essas aulas. E às vezes eu vejo que, em algumas situações, tentam ensinar um gesto. E eu acho que o que deve acontecer é uma adaptação a um outro meio diferente. E quando você começa a se sentir muito bem na água, tem esse fenômeno de você... eu acho que é a coisa mais parecida com voar
que a gente consegue sem um equipamento, sem nenhum equipamento, né? Porque você fica leve na água. Às vezes me acontece uma coisa que eu acho que tem a ver com o estado meditativo, que é uma sensação meio que eu sou a própria água, assim, sabe? Que eu não estou só nadando sem bordas, eu também não tenho as minhas bordas para a água, sabe? Uma coisa assim, de, sei lá, de comunhão, sei lá, alguma coisa desse tipo. E aí isso é uma experiência. Você só quer mais disso, né? Você não, você só quer mais. E eu espero que você continue gostando cada vez mais, como para mim é. E assim, desfruta a água. Desfruta a água sempre, é demais. Que gostoso te ouvir, Ana. Só de ouvir a sua narrativa, a gente fica com vontade de nadar. Tá? Não naquele frio lá, não a 16 graus. Naquele né? frio eu também não quero mais, não. Aquilo é impensável nadar, porque uma coisa é você dar um mergulho numa piscina a 16 graus e sair rapidamente e buscar a toalha. Isso eu fiz a 2. Um mergulhinho, eu fui para o Ártico faz uns anos. E eu dei uma entradinha na água. Nadei 6 braçadas para lá, 6 braçadas para cá, saí correndo. Mas eu experimentei a água com as geleiras atrás, e eu tenho uma foto que eu adoro, eu nadando na água a 2 graus. Incrível. Ana, muito obrigado, foi uma delícia te ouvir, um grande prazer. Eu que agradeço, Fábio, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Olha, a gente está encerrando. Quem quiser fazer uma foto com a nossa nadadora, acho que vale a pena. E queria anunciar a Débora, nossa próxima, Débora, Sandra, são as organizadoras da nossa Noites Muito obrigada, Literárias. Débora, muito obrigada, Sandra, pelo convite. E anunciar a nossa próxima noite, que é o livro O que é que ele tem, da Olivia Byton. Certo? Muito bom, que bacana, delícia. Gente, muito obrigado, boa noite a todos, a todas. Nós temos debate ainda hoje e eleição no domingo, né? Vamos lá.